Irmãos, pode sentar. Confesso, estou um pouco nervoso hoje. Sabe aquele friozinho de barriga que a gente tem? Imagina a gente ter uma barriga um pouco maior, o frio é maior também, né? Irmãos, o tema proposto pelo pastor é a mensagem de Jesus na cruz. Só pensa comigo. Tem um momento que Jesus vira para o lado e fala para um dos ladrões na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a mensagem de Jesus, e é na cruz. Em outro momento Jesus fala, está consumado. E aí a gente pega uma das traduções lá, Tetelestai, e dá para pregar também. Em outro momento Jesus aponta para Maria e fala para um dos discípulos, olha, cuida dela, resumindo. E a mensagem de Jesus também. Tem a mensagem abstrata de Jesus na cruz, que é aquilo que ele fala sem abrir a boca. A morte de Jesus na cruz mostrando o amor que ele tem para conosco. E aí, por isso que eu estou nervoso, que a gente fica, para onde que eu vou? E aí eu dobrei o joelho, Deus falou comigo, a gente vai começar lá pelo livro de Hebreus. Pedi para o irmão colocar os versículos tudo na revista corrigida, tá? Como eu estou nervoso, irmão, eu vou pegar tudo na cola na Bíblia, tá? Acho que fica mais fácil para a gente ir, tá? Irmão, abre para a gente Hebreus capítulo 9, versículo 11 até o 14. A gente vai começar por aqui, e daí a gente vai dando prosseguimento. Hebreus capítulo 9, versículo 11 até o versículo 14. Olha só o que está escrito. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios... não está na NVI, eu estou nervoso, tá vendo, gente? Corrigida, irmão. Revista corrigida. Enquanto o irmão vai colocando lá, eu vou puxar por aqui. Eu vou pegar pelo celular, que a minha Bíblia não é nessa versão. Hebreus, né? Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 14. Tá lá, vamos lá. Você pode até deixar que a gente vai ler bastante versículo, tá? Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E aí é interessante isso, porque para a gente entender, primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre quem escreveu o livro de Hebreus e por quê. Acho que se a gente não conseguir entender isso, a gente mal consegue entender um pouco o texto. E aí a primeira pergunta que é, quem escreveu o livro de Hebreus? E a primeira resposta é, eu não sei. Porque tem gente que vai dizer que foi Paulo, tem gente que vai dizer que foi Barnabé, tem gente que vai dizer que foi Apolo. E o interessante aqui não é sobre o nome da pessoa, mas é sobre quem é essa pessoa. E quando a gente começa a ler o livro de Hebreus, o que a gente percebe? Que essa pessoa, ao que indica, provavelmente era um judeu, ou de nascimento, ou convertido, e como judeu conhecia muito bem da lei dos judeus. Em algum momento ele se converte agora ao cristianismo. Então o que eu entendo agora é que é alguém que conhece muito, muito da lei. E aí a próxima pergunta é, por que escreveu? Pensa comigo. Irmão, coloca lá pra gente, Mateus capítulo 3, versículo 7. Olha só, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A maioria das vezes no Novo Testamento, contando a história de Jesus, a maioria das vezes, escribas, fariseus, saduceus, são tratados quase que na porrada. Por Jesus, nesse caso aqui, por João Batista. Quando chega algum fariseu ou escriba, e vem com humildade querendo aprender algo do mestre, Jesus o ensina. Mas na maioria das vezes, coloca lá para a gente, Lucas 5, 21. Na maioria das vezes é isso aqui que vai acontecer. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias?
quem pode perdoar pecados se não só Deus? Então, a maioria das vezes, essas pessoas que conheciam muito religiosos, que conheciam muito, quando encontravam a Cristo era para confrontar, nunca era para sentar para aprender. Aqueles que sentavam para aprender, realmente aprendiam, Jesus ensinava. E agora, por que o livro de Hebreus está sendo escrito? Ele está sendo escrito porque Jesus Cristo vem, tem o seu ministério, morre, ressuscita, fica um tempo aqui na terra, depois volta para os céus, e agora Deus levanta essa pessoa que a gente não sabe quem é, e fica muito claro isso, que ele tem como objetivo escrever para aqueles que conhecem muito bem da lei dos judeus, ou dos hebreus, inclusive esse é o nome, né? É a carta aos hebreus. Só que pensa comigo, aqui a gente tem muita gente que faz faculdade, mestrado, doutorado, pós. Eu quero que você pense que o livro de Hebreus é como se fosse uma grande tese de doutorado, de mestrado, e que você tem ali uma linha que você quer provar se é verdadeira ou que você quer provar se é falsa. Porque não adianta você falar para quem conhece muito de Bíblia e não conhece Cristo, você só falar que Jesus é Salvador do mundo. Tá, mas e agora, a prova? Esse é o problema de muito crente que às vezes, para conversar com alguém, para evangelizar, fica... porque Jesus morreu, mas me prova isso. E não, às vezes não consegue nem provar na Bíblia. E agora, o livro de Hebreus, ele vem para confrontar esse pensamento. Porque olha só o que vai acontecer aqui, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Olha só o que está escrito. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Primeiro ponto aqui que ele quer confrontar quem gosta tanto da lei e não seguir a Cristo. Pensa bem, você falar para um judeu que Jesus é maior do que os anjos, porque é isso que ele está falando. E ele fala, Jesus é maior do que os anjos, porque Deus, o Pai, o chama de filho. Está dando para perceber o nível de conhecimento que o autor aos Hebreus está chegando? Ele está confrontando aqui literalmente na raiz de quem acredita muito. Olha só, coloca lá o próximo Hebreus capítulo 3, versículo 3. Olha só o que vai colocar agora. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ou seja, Cristo, Jesus, ele está falando de Jesus, ele é digno de maior glória do que Moisés. Agora imagina você falar para um judeu que Jesus, que um cara que ali apareceu há pouco tempo, é maior do que Moisés. Aqueles que, fariseus, escribas, saduceus, que conheciam tanto de Bíblia, fica assim, mas como assim? Eu não vou falar porque esse não é o tema. Mas ele começa agora a mostrar e comprovar por que Jesus é maior do que Moisés, por que Jesus é maior do que os anjos. Ele coloca outros pontos que a gente não vai nem entrar hoje. Mas ele começa a colocar muitas coisas. Irmãos, vocês estão entendendo? Eu, acostumado a dar aula na teologia, eu sempre vou ficar perguntando, tá? Eu espero que vocês entendam também. Se alguém perguntar, eu fico nervoso. Olha só. Aí é interessante. Porque o versículo que nós lemos no começo lá de Hebreus, talvez alguém aqui tenha esquecido já, mas a gente vai ler de novo depois. A tese que o autor aos Hebreus coloca é o seguinte: o sacrifício de Cristo é maior e melhor do que qualquer outro sacrifício. Aquele que nós lemos. Porque o versículo diz mais ou menos assim: porque se sangue de bode, de touro, pode perdoar pecado, imagina o sangue de Cristo. Vocês estão entendendo? Só que para a gente entender isso, olha só, o tema é a mensagem de Jesus na cruz. Eu estou falando só de sacrifício ainda. Só que para a gente entender tudo isso, a gente tem que primeiro entender que sacrifício é esse. Ô, irmão, coloca lá para a gente, livro de Levítico, capítulo 16, nós vamos ler do 15 ao 17. Aqui que ele vai falar sobre esse sacrifício, que ele está fazendo essa ligação. Ele está falando, só para deixar bem claro, existiam outros tipos de sacrifício, tá? Esse que ele está falando é o sacrifício de expiação de pecado, ou o sacrifício que tira ou que perdoa pecado. Olha só o que ele fala. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório.
e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação. Coloca o 19 agora, irmão, por favor. Olha só o que está escrito 19. E daquele sangue aspergirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Para a gente entender isso aqui, eu vou tentar colocar na sua cabeça mais ou menos. E aqui eu vou tentar falar do templo e não da tenda, se bem que é parecido. Imagina que o lado, o corredor grande, seria aquilo que chama de átrio, um espaço do lado, chega até um determinado ponto. Da rua até mais ou menos aqui a beirada Eu estou com o meu irmão, eu esqueci o nome desse negócio aqui. Da galeria. Seria o pátio. Do pátio até mais ou menos aqui, seria o lugar que a Bíblia chama de lugar santo, onde eram feitos alguns sacrifícios. Só que daqui para lá, a Bíblia fala que tinha uma cortina grande, muito grande, aqui eu não vou nem ficar falando muito dela, mas assim, era uma cortina enorme, e dentro dela um lugar que a Bíblia chama de lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. A Bíblia fala, olha só, esse sacrifício de expiação de pecado, ele não é feito direto, ele é feito uma única vez por ano, provavelmente ali em outubro. Esse sacrifício é para que todo o povo hebreu, judeu, pecou, que errou, e que às vezes pecou e nem sabe. Você acredita que a Bíblia fala que a gente tem que pedir perdão até pelos pecados que a gente comete e a gente não sabe? Isso é para você ver como eu e você somos pecadores. E aí a Bíblia fala que uma vez por ano, o sacerdote, ele vai se sacrificar por ele e a sua família para ele ser purificado. Depois ele vai pegar 2 animais, 2 bodes, se eu não me engano são 2 bodes, ou um bode e uma cabra. O animal aqui não interessa, tá gente? 2 animais. E ele vai lançar sorte, ou seja, um deles vai ser colocado à mão, simbolizando que o pecado de toda a nação agora estivesse indo para o bode, e esse bode vai ser solto no meio do deserto, fora, como se estivesse tirado. O segundo bode, o sacerdote vai pegar, e aqui tem gente que gosta muito de animal, gente, mas era assim que acontecia. Pegava uma faca, um cutelo, e na garganta do animal fazia um corte simples, um furo, de forma que começava a sair o sangue do animal, embaixo colocava uma vasilha, uma tupperware, alguma coisa, e colhia todo o sangue do animal. Vocês estão entendendo? Quando colhe todo o sangue do animal, agora, depois tem uma parte que separa, que tem parte que é considerado impuro, que é intestino, essas coisas, e tem parte que não. Vamos pular essa parte para gente ir mais rápido, que o tema é outro. Quando ele pega todo esse animal, a Bíblia fala que depois do sacerdote ter sacrificado por si, ele vai levar a carne do animal e o sangue, e uma vez ao ano, o texto que nós lemos, depois a gente vai voltar, ele vai entrar dentro do Santo dos Santos, e primeiro, com o sangue do animal, ele vai colocar sobre o altar, para purificar aquele lugar. Depois de purificado, ele vai colocar sobre ele o corpo, a carne do animal, e esse será agora para que Deus perdoe, para que Deus tire o pecado de todos. Os irmãos entenderam até aqui? Amém? Agora, isso é interessante, porque isso fica dentro do altar que está dentro do Santo dos Santos. Tem uma coisa, tem muitas coisas dentro do Santo dos Santos. Tem a vara de Arão que floresceu, tem um pouquinho de maná, tem algumas coisinhas. Uma das coisas que tem, a Bíblia fala que tem duas seriam estátuas de anjos. Um nessa ponta e outro nessa ponta, um virado para o outro. E no meio vai ser apresentado o sacrifício. Irmão, abre lá para a gente Êxodos, capítulo 25, versículo 22. Êxodo capítulo 25, versículo 22. Diz assim, ó: e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho.
tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Aqui está falando que Deus irá se manifestar em cima do propiciatório, que é o lugar onde coloca o sacrifício. A Bíblia, em alguns momentos, ela fala quando a glória de Deus se manifesta. Algumas traduções colocam-se Shekinah, fala Shekinah de Deus. Alguns dizem que essa palavra em si não tem na Bíblia, mas o importante aqui é o significado que ela traz. E tem gente que fala que é glória, tem gente que fala que é presença, mas eu acho que é pouco para descrever o que é aquilo. Porque de tempos em tempos o que se manifestava ali era o próprio Deus, de alguma forma. Ali naquele lugar. Para os irmãos aqui, alguns que fazem teologia, quando a gente começa a estudar Apocalipse e o livro de Ezequiel, ele fala sobre isso. A visão de Ezequiel que tem os querubins da guarda e no meio deles está o trono de Cristo. E depois Hebreus, inclusive, vai falar sobre isso, mas eu não vou adentrar aqui. Aí olha só o que vai acontecer. Irmão, vamos voltar para Hebreus de novo, capítulo 3, do versículo 8, capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 8. Olha só, aqui ele vai falar tudo isso que eu falei, mas depois do segundo véu, que é o véu do lugar santo, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, o próximo, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, continuando. E sobre a arca, os querubins da glória, aqueles que eu falei, que faziam sombra no propiciatório, dos quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, que é o lugar santo, cumprindo serviços. Mas no segundo, somente o sumo sacerdote, e uma única vez no ano, não sem sangue, tinha que apresentar o sangue, oferecia por si mesmo, e depois pelos pecados por ignorância do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário até o lugar santo, do Santo dos Santos, não estava descoberto, ainda tinha alguma coisa ali, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Olha só o que ele está falando então. Que era feito esse sacrifício dentro do Santo dos Santos e uma única vez por ano, porque o tempo da descoberta dessa cortina do lugar Santo dos Santos ainda não havia chegado. Quem conhece Bíblia aqui sabe quando esse tempo chega. Daqui a pouco a gente chega lá também. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Aí olha só, pensa comigo. Coloca Hebreus capítulo 10, versículo 2 ao 4. Olha só que interessante agora. De outra maneira, não, nem vou ler, vou comentar primeiro. Lembra que ele apresenta uma tese de que é verdadeiro ou falso. A tese dele é: Jesus Cristo é maior e melhor do que tudo e todos. E aqui o que ele apresenta é: a morte de Jesus Cristo é maior e melhor do que outros sacrifícios que tinham. Certo. Só que pensa comigo. Gente, era o lugar que a glória de Deus se manifestava. O judeu tem a mania do avô contar para o filho contar para o neto e assim vai. Imagina você contar para alguém que fala assim: mas eu vi a glória de Deus, a Shekinah lá, e você está falando que Jesus, a morte dele, é maior do que esta glória? E agora ele vai confirmar e ele vai dar provas de que Jesus Cristo, a morte dele na cruz, o sacrifício dele, é maior e melhor do que os sacrifícios de animais que eram feitos antes. Olha só o que ele coloca. Lá o agora é Hebreus 10, do 2 ao 4. Olha o que ele vai colocar. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez aos ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Aí pensa comigo, olha o que ele está falando. Se, mesmo que a glória de Deus se manifestava, e esse sacrifício era para Deus perdoar o pecado, por que no ano seguinte você tinha que voltar e pedir perdão de novo? Não perdoou?
Perdoou ou não perdoou? E aí ele segue nessa linha. E aí ele está falando, na verdade não perdoa. Irmão, coloca só esse versículo, o versículo 3, coloca na Nova Tradução da linguagem de hoje, por favor. Nessa tradução ele coloca melhor, ó. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam dos seus pecados. Aí ele coloca o seguinte, todo ano, imagina que você vai, aparece a glória de Deus, no ano seguinte, você está lá esperando esse momento glorioso, porque parava todo mundo, e aí a única coisa que todo mundo pensava é, eu sacrifiquei o ano passado pedindo perdão, e hoje eu tenho que voltar pedindo perdão de novo. Isso é eu e você. Todos os dias a gente tem coisa para pedir perdão. E o interessante é que tem gente ainda que levanta o seguinte argumento. Mas pediu perdão ano passado, só que de lá para cá pecou de novo. Então o perdão de antes era para trás. Só que pecado é sempre o mesmo. Ou alguém inventa algum pecado? Não, esse é o pecado Felipe 1.0, porque é meu. Depois eu faço outras versões. Não tem, é sempre o mesmo. E nós somos tão pecadores que às vezes nós caímos no mesmo erro sempre. E agora, o escritor aos Hebreus, ele vem, aqui, quando eu era líder de jovens, eu usava isso com jovens, literalmente dando surra de Bíblia em quem achava que conhecia de Bíblia, falando, seu pecado não foi perdoado, e todo ano você volta. E agora? Os irmãos entenderam até aqui? Amém? Vamos lá então. Aqui a gente termina a introdução para a gente começar a entender, e agora nós vamos entrar na mensagem. Irmão, abre lá para a gente Isaías, capítulo 53, nós vamos ler primeiro o versículo 4 e o versículo 5. Vamos ler todo mundo junto, essa aqui, pode ser? Eu estava meio nervoso, já calmei um pouquinho, agora os irmãos podem me ajudar um pouco. Vamos lá, os dois, tá? No 4, 3, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo estava sobre Ele, e pelas suas... Aí depois disso tudo eu pergunto para você, o que tem a ver o sul com o norte? Falou de sacrifício até agora e está falando agora de outra coisa. E aí o tema de hoje é quando Jesus vira, eu nem vou ler isso, mas é quando Jesus vira para um dos ladrões da cruz e fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí quando a gente se pergunta toda essa simbologia que tem, quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei da minha irmã e lembrei de um testemunho que é da minha irmã, mas ela é tão minha irmã que é meu também. Eu me alegro como se fosse... Eu lembro que a minha irmã era nova, ela é 1 ano mais nova que eu, e ela sentia muita dor nas costas, muita. Minha mãe, preocupada, levou no médico, o médico falou, olha, a sua filha, ela está com princípio de... É uma doença que deixa a coluna torta, a pessoa anda assim, quem lembra o nome aqui? Escoliose, obrigado. Ela está com isso. E aí o médico falou para minha mãe, olha, por causa disso sua filha não vai poder correr direito com as crianças, ela não vai conseguir ficar muito tempo em pé, ela não vai conseguir, ela vai ter que usar um colete ortopédico. O que foi falando? Imagina para quem é mãe falando assim, ó, seu filho vai ter um problema para a vida inteira. Minha mãe falou isso, chegou em casa, falou meu pai chorando daquele jeito. E minha mãe sempre teve mania de ir para a igreja e levar os filhos junto. Eu sou da época, eu nem sou tão velho assim, que culto de Santa Ceia, lembra? Porta fechada, só entrava quem era batizado. E os meus amigos da igreja, ninguém ia, porque o pai e a mãe falavam, você não é batizado, você fica. E a minha mãe falava, você não é batizado, mas você é crente, você vai. Não se escandaliza com isso. Quando era mais novo, o que eu queria era assistir o Domingão do Faustão para ver o vídeo cacetado. Nunca assisti, porque eu sempre estava na igreja. E aí chegou um culto de quarta-feira, esses cultos da tarde, que tem tarde da bênção. A minha mãe foi para a igreja, não sei porquê, mas ela deixou minha mãe em casa e eu fui com ela. Ela, crente antigo, lembra disso? Banco de madeira. Minha mãe ajoelhou, começou a falar com Deus. Eu do lado dela, eu lembro que minhas pernas não chegavam no chão. E eu olhando para todo mundo, de repente eu ouvi um sussurro. Quando eu olhei para o lado, a minha mãe chorava que o banco, a lágrima pingava no banco, escorria e pingava no chão e fazia aquela poça, o banco todo molhado.
E a minha mãe fazia uma oração bem, e ela falava bem baixinho. Ela falava: Senhor, faz isso com a minha filha não. Ela é tão pequena. E ela falou assim: Deus, se alguém tiver que sentir isso, tira dela e coloca em mim. Para quem é pai e mãe sabe o que é isso. Você vê o filho daquele jeito, você fala: Deus, tira dele, que eu ficasse. Eu dou um olho, dou um braço, dou uma perna. Deixa eu te perguntar, você que é pai e mãe, ou é filho e queria fazer isso por pai e mãe, você pode fazer isso? Não pode, né? Aí Isaías fala assim: e ele levou sobre si todas as nossas dores. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Sabe por quê? Todas as vezes que eu vejo isso, eu vejo Cristo do céu olhando para mim e para a sua vida, falando assim: ó, ele e ela não conseguiria, mas por ele eu levo, por ele eu carrego, por ele eu coloco nas minhas costas, eu sofro, eu passo por cruz, por humilhação, porque você é amado por Deus. Aleluia. Gente, você está entendendo isso? É o amor de Deus. Por isso que a Bíblia fala: olha, pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece. É por isso que a gente sempre fala na igreja: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Ele te ama. Agora começa a Páscoa, como o pastor mesmo falou, todo mundo pensa em tanta coisa. Em certo momento, o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, todas as vezes que nós pecamos, é como se nós estivéssemos crucificando a Cristo de novo. E aí, só para eu adentrar em mais um ponto aqui, que o livro de Hebreus, o autor, ele continua colocando: por que a morte de Cristo é maior e melhor do que as outras? A outra tinha que ser feita todo ano, certo? Aí ele fala o seguinte: a morte de Cristo é tão grande que precisa ele morrer uma vez. Aleluia! Uma vez. Sabe o que isso quer dizer? Gente, não é para fazer isso, pelo amor de Deus. Mas se você pecar amanhã, Deus continua perdoando pela morte dele, que foi uma única vez. Tem crédito. Porque a vida de Cristo na cruz é maior do que de bodes, que cabra. O sangue dele é melhor. Porque o sangue de Cristo, sabe o que ele faz? Ele não só perdoa, ele purifica. Aleluia! Purifica. E às vezes tem gente aqui no nosso meio, você pode estar do jeito que for. É por isso que vem gente do mundo que no meio do pecado, e a gente olha e fala assim: essa pessoa virou crente. Sabe por quê? Quando o sangue de Cristo vem, e às vezes a gente fala assim: essa pessoa não tem jeito. Mas aí vem o sangue de Cristo e fala assim: o meu sangue não tem jeito. Se você soubesse que o sangue de Cristo é capaz de alcançar a todo mundo. E gente que até você olha e fala assim: isso aí não... O cara estava lá no mundo fazendo isso. Aí o sangue de Cristo vem sobre a vida dele. Começa a transformar. E aí é capaz da gente que está aqui vindo todo dia, se não tomar jeito na vida, naquele dia, essa pessoa está lá dentro, como ladrão na cruz. E a gente de repente no inferno. Não sei se vai conseguir ver ou não. Tem gente aí que tem umas teorias meia doida. Mas se puder, imaginam quem tiver: oh Deus, eu estava lá, não fui, o outro entrou. Porque o sangue de Cristo alcança, mas tem uma coisa na sua certeza na sua vida: alcança quem abre o coração para Cristo. Olha só que interessante agora, já para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E aí isso é interessante. Quando tem alguns irmãos aqui da teologia, eu sempre falo, tem versículo que quando a gente lê sozinho, dá vontade de chorar, falar em língua estranha. Isso aqui quando eu leio, gente, olha só. Chegará um momento que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Aí tem gente que fala: Deus levou sobre si as nossas dores. E por que eu sinto dor? Por que eu estou doente? Por que isso? Por que aquilo? Aí a própria Bíblia vem com resposta: gente, aguarda só um pouquinho. Vai chegar um momento em que seremos transformados pelo poder de Deus, a ponto de você olhar toda a dor que você sentia aqui na terra, mas quando imagina você chegando no céu lindo, glorioso,
glorificado, ruas de ouro, e de repente você olha à sua frente, eu não sei, em pensamento meu, um homem todo de branco olhando para você e você gritando, como diz lá no livro de Salmos: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Nesse momento você irá perceber que qualquer sofrimento aqui na terra é coisa pouca, porque Deus tem coisa maior para fazer na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa a mais: tem muita gente aqui que tem a sua casa como um lugar seguro. Você leva qualquer pessoa para almoçar na sua casa? Acredito que não, né? Aí imagina Deus, aí a Bíblia fala sobre isso. Vai chegar um dia que Ele vai te pegar para ceiar na casa dEle. Já pensa nisso? Na casa dEle, aquele banquete, você lá glorificando. Amém? Irmãos, feche seus olhos rapidinho, vamos fazer oração, eu já passo para o pastor. Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais este momento. Ó Deus, eu te peço que nesse momento, Senhor Jesus Cristo, a glória do Senhor que alcança a todos, eu clamo ao Senhor. Deus, se tem alguém aqui que foi tocado pela Tua palavra e pela Tua presença hoje, Deus, renova ele agora. E se tiver alguém aqui que de repente não é batizado, eu creio no Senhor que batiza, eu creio no Senhor que cura, e Deus começa a trabalhar no nosso meio, e eu profetizo agora a mudança de vida, gente será salva aqui hoje, em nome de Jesus. Deus começa a renovar agora. Oh Deus, derrama do Teu Espírito sobre cada um que está presente, ó Pai querido, e faz manifestar o Seu querer.